Amém, amados? La paz de Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos estar estudando a palavra do Senhor e dando seguimento ao Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 10 de Lucas e o verso 25. Vamos estar falando hoje sobre a parábola del buen samaritano, ou seja, do 25 ao 37, que também habla del gran mandamento, o mandamento mais importante. Dijo assim a palavra do Senhor: Então, se um doutor de la lei, querendo poner à prova a Jesus, lhe hizo uma pergunta: Maestro, que he de hacer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe contestou: Que está escrito em la lei de Moisés? Que leis allí? E ele respondeu: Amarás ao Senhor tu Deus com todo tu coração, e com toda tu alma, e com todas tus forças, e com toda tu inteligência, e a tu prójimo como a ti mesmo. Jesus lhe dijo: Has respondido corretamente, haz isso e viverás. Pero el maestro de la lei, para justificar sua pergunta, insistiu: E quem és mi prójimo? Jesus lhe dijo: Um homem que bajava de Jerusalém a Jericó foi assaltado por uns ladrões que lo roubaram quanto levava e lhe heriram gravemente e se foram, deixando-lo meio morto. Casualmente bajava por aquele mesmo caminho um sacerdote que viu ao herido, pero passou de largo. E del mesmo modo um levita, ao chegar àquele lugar, viu ao herido, pero também passou de largo. Finalmente, um samaritano que iba de caminho chegou junto ao herido e, ao vê-lo, se sentiu comovido, se acercou a ele e lhe vendou as heridas, ponendo azeite e vinho sobre ella. Lo montou em sua própria cavalgadura, lo condujo a uma pousada próxima e cuidou dele. Ao dia seguinte, antes de reanudar o viagem, o samaritano deu 2 denários ao pousadeiro e lhe dijo: Cuide bem a este homem. Se gasta mais, te lo pagarei a mi vuelta. Pois bem, qual desses 3 homens te parece que foi o próximo de aquele que caiu em mano de los ladrones? El maestro de la lei contestou: El que tuvo compaixão de ele. E Jesus lhe replicou: Pois vê, hás tu lo mesmo. Amém? Estaremos orando. Padre Santo, Padre bendito, Senhor, esta aqui tu palavra, Senhor. Bendiga minha vida, meus lábios, Senhor, e as pessoas que vão escutar e ouvir este mensagem do Evangelho, Senhor. Bendiga-nos, Senhor, com tu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, se seguindo aqui o estudo bíblico, vamos vendo algumas cositas que este maestro de la lei, ele não estava com sinceridade quando se acercou a Jesus para fazer uma prova, porque no verso 25, abre o seguinte: é aqui que o intérprete de la lei levantou e disse para provar-lhe. Então, se era uma prova, a pergunta do intérprete de la lei constitui realmente um desafio, já que o versículo habla de la prova para Jesus. E todo esse material que estamos aqui lendo, esse passagem do grande mandamento mais importante, da parábola do bom samaritano, gira em torno de 2 perguntas deste homem, deste maestro de la lei. Primeira foi: fazendo que coisa herdarei a vida eterna? Até esse ponto, não estava muito claro o que devia fazer. Pero agora que estamos a mais de 2000 anos da morte de Cristo, sabemos que para entrar no reino de Deus devemos nascer de novo, nascer de Deus. O primeiro passo para nascer de Deus é o arrependimento. Necessitamos arrepender-nos de nosso pecado e receber a Cristo como nosso Salvador. E a outra pergunta desse homem, ele respondeu que estava ali, não? Este mandamento importante, que amarás o Senhor tu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força, com toda a sua inteligência. E a tu prójimo como a ti mesmo. E ele hace uma pergunta para Jesus
quem és mi prójimo? Porque ele sabia que a lei, quando falava del prójimo, não fazia acepção de pessoas. Pero em seu coração já estava de um grado. Será que eu tenho que eleger alguém? Será que mi prójimo é aquele que me agrada? Porque os samaritanos com os judeus tinham aí uma inimistade. E vai vendo que Jesus vai trazendo esta parábola tão conhecida. Me siga aqui pelos versículos, o versículo 26 e 27, melhor, o verso 28, bem, respondido, hagas isto e viverás. E o verso 29, pero ele querendo justificar-se. Às vezes sabemos o que devemos fazer, esse maestro da lei conhecia a lei, pero não ponia em prática. Tem pessoas que conhecem versículos bíblicos, tem pessoas que conhecem a Bíblia, pero não põem em prática. A Bíblia não é hecha para colecionar, para termos conhecimento. Claro que o conhecimento é bueno, pero se não ponemos em prática, isso é somente um orgulho, um troféu que para nada serve. E agora vamos entender o seguinte dos religiosos profissionais. Os representados aqui como sacerdote e os levitas, nesta parábola que o Senhor vai falando aqui, me siga neste versículo de número 30. Respondendo, Jesus disse: um homem descendia a Jerusalém, a Jericó, e caiu em manos de ladrones, os quais lhe despojaram e herindo-lhe, se foram, deixando-lhe meio morto. Vamos fazer uma aplicação para a nossa vida. Antes de conhecer a Cristo, Satanás acabou com nossa vida, roubou nossa dignidade. Porque a palavra do Senhor habla que o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Então, se nós éramos escravos do pecado, não tínhamos esperança, e o Senhor Jesus nos encontrou aí nessa estrada da vida e nos restaurou, nos sanou e nos deu uma nova vida. Amém? Me siga então nesse pensamento. E agora no verso 31, vamos ver outra coisa. Aconteceu que descendeu um sacerdote por el caminho, e vendo-lhe passou de largo. Às vezes as pessoas vê alguém passando por necessidade e tem medo incluso de perguntar: oh, mira, está bem? Porque se a pessoa não está mal, ajuda-me, necessito de um dinheiro, necessito de qualquer coisa. As pessoas não estão aí com o coração para poder ajudar. Mas esse levita, podemos entender que ele estava mais preocupado com o culto, com o templo, do que com a pessoa necessitada, porque ele sabia que se esse homem estivesse morto, ele se quedaria impuro por 7 dias e não poderia estar ministrando. Ojalá, não poderia estar cantando, não poderia estar servindo, não poderia estar predicando. Eu não vou fazer nada. Então, se eu não vou me contaminar, eu não vou me involucrar, mira, cuidado com o sacerdote contemporâneo, porque o Senhor Jesus está vendo aí. Todas as vezes que vemos o Senhor Jesus como exemplo, aquele leproso que de lejos perguntou ao Senhor: se queres, bem pode limpiar-me. O Senhor falou: quero, e tocou no leproso. O Senhor não se importa de tocar. O Senhor não se importa de se quedar impuro, coisa que o Senhor Jesus jamais se quedou, pero ele não se importava com isso. Ele queria tocar para liberar a santidade, liberar a purificação das pessoas. Pero esse sacerdote aqui é elegido se quedar à margem de lejos para não ajudar. Outro aqui, o verso 32, assim mesmo um levita, chegando cerca daquele lugar, vendo-lhe, passou de largo. Às vezes as pessoas vê, reconhecem a necessidade, pero se queda ali como uma estátua, não se move, não hace nada para cambiar, não toma uma iniciativa. E às vezes são os líderes, são pessoas que têm cargos em la igreja. Claro, aqui aprendemos nesta parábola 3 princípios acerca do significado de amar o prójimo. A carência de amor é a menudo fácil de justificar, apesar de nunca ser buena a excusa. Eu não vou me contaminar, eu não tenho tempo para isso, isso não é meu ministério,
eu não sei falar, eu não sei fazer. Mira, no reino de Deus sempre há uma vacante para aqueles que querem trabalhar. E outro princípio é que nosso prójimo é qualquer que esteja em necessidade, sem importar sua raça, sem importar seu credo, sem importar sua procedência social. Me siga? Porque às vezes queremos eleger as pessoas que queremos ajudar. E não é assim? Quando apresenta a necessidade, esse é o momento de ajudar. O amor significa fazer algo para suprir a necessidade de alguém. Jesus sabia que nós outros necessitávamos de salvação e ele foi enviado para isso, para nos dar esta vitória. Não importa de onde viva a pessoa, devemos nos esforçar para estarmos fazendo aí a obra do Senhor. E aqui vemos uma coleção de atitudes. Por exemplo, o experto de la lei, o experto, de la lei, ele via este homem herido como um assunto para ser discutido, para ser debatido. E tem pessoas que lhe encantam debater as coisas. Eu vou trazer um debate aqui e o debate não leva a nada. Não traz nenhum, não vai añadir nada à vida desta pessoa. Para os ladrões, este herido era alguém que podia despojar, poderia roubar, sacar proveito. Para os religiosos, o herido era um problema que devia ser evitado. Tem pessoas que querem evitar o problema, só querem de las ovelhas la lana, mas cuidar de las ovelhas não querem, sanar as ovelhas não querem, quitar as coisas que estão em la lana não querem, só querem sacar proveito. Para esse homem del mesoneiro, o herido era um cliente a quem servir por um preço. Ele pode se quedar aqui, contando que esse samaritano pague a conta. E para os samaritanos, o herido era um ser humano valioso ao que havia de cuidar e amar. Não importa, ele não conhecia este homem. Ele não tinha nenhum vínculo, nenhuma amistade, e este homem não poderia estar retribuindo este ato de amor. Ele foi movido à compaixão. Mira o que está aí no versículo 33. Pero um samaritano que iba de caminho, vindo cerca dele e vendo-lhe, foi movido à misericórdia. Então, se nossos passos e nossa vida está sendo movido por quê? Por quem e para quem? Porque a palavra do Senhor fala que nós outros devemos ser guiados e conduzidos pelo Espírito. E se nós outros somos guiados e conduzidos pelo Espírito, quando tiver um momento de necessidade, estaremos fazendo algo para cambiar esta necessidade, para suprir esta necessidade. Pero quando estamos sendo guiados pelo nosso egoísmo, não pensaremos no próximo, pensaremos em nós outros mesmos. Então, se esta aqui, a resposta desse doutor de la lei, que falou que amarás o Senhor tu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e a tu próximo como a ti mesmo. Para nada servir esse discurso, para nada servir ele estar falando bonito, tendo uma retórica, falando bem, pero se ele não põe em prática isso de amar o próximo. Porque a palavra do Senhor habla que mentiroso é aquele que habla que ama a Deus e não ama seu irmão. Então, se aqui vemos alguma coisa e fazemos algumas reflexões. Se estamos atuando como sacerdote, que vê a coisa e passamos de largo para não nos contaminarmos com a cerimônia religiosa, ou se somos como levita, que também vemos a necessidade e passamos de largo, ou se somos como esse samaritano, que estamos vendo a coisa e ponendo todos os nossos recursos, nossos talentos para estar recuperando e restaurando esse viajero que foi traicionado por la circunstância da vida. Pero também fijemos nos personagens, por exemplo, este homem aí, esse viajero, ele, a menos que tiver uma urgência, uma coisa muito importante, ele poderia estar passando por esse local, porque essa estrada era perigosa. Para um viajero estar viajando solito, porque a maioria dessas pessoas que viajavam de Jerusalém a Jericó a solas, estavam ali ponendo em risco sua vida. Então, esse viajero devia estar viajando com comboios ou com caravanas.
Parece que esse homem estava correndo um risco innecessário, a não ser se fuera uma viagem muito importante e não tivera levando nada de valor. Então, se podemos ver uma imprudência. Pero nós outros não estamos aí, por exemplo, sem risco de estarmos passando por esse momento. Claro que devemos ser prudentes, pero às vezes a coisa nos ocorre. Pero analisando este passagem, podemos ver que esse viajero foi imprudente. Pero independente se a pessoa foi prudente ou não, nós outros devemos estar ajudando a pessoa a sair da situação de caos, da situação de crise, da situação que fuera, para poder estar se levantando e caminhando com seus próprios pés. Vale? Então, se mais uma vez vemos que o sacerdote aí poderia estar fazendo algo, poderia estar ajudando, mas ele valorou mais o templo e a liturgia, que contava mais para ele em sua vida do que este homem. Vemos também esse samaritano que parece que tinha dinheiro, tinha respeito. O mesoneiro conhecia ele, porque ele pôs assim: põe-me conta, que quando regressar eu pago. E é interessante que Jesus, em sua segunda vinda, vai retribuir todos aqueles que estão trabalhando para restaurar vidas. Naquele grande dia, em la boda del Cordeiro, no tribunal de Cristo, estaremos ali recebendo os galardones daqueles que trabalharam com valor, com coração, trabalharam para que o reino de Deus fosse engrandecido e añadido essas pessoas que estão à margem, em la estrada, destroçado por a violência deste mundo. Nós outros somos o ministério de reconciliação. Então, esse homem é perguntado pelo Senhor Jesus: qual desses, não? Qual desses três que foi o próximo deste homem? E este homem, com esse coração orgulhoso, não falou que foi o samaritano. Ele nem sequer falou que foi o samaritano. Ele falou o que teve compaixão dele. Porque aí está o orgulho desse judeu. Porque pensava o judeu pensava o samaritano que eram filhos de Abraão, que eram raça pura, pero sabemos que eram mesclados. Pero para Deus não importa isso. Importa a fé, importa o amor. Então, o que importa ser judeu, o que importa ser sacerdote, o que importa ser levita, se quando o próximo necessita de uma ajuda, necessita de um apoio, necessita de uma oração, necessita de um abrigo, necessita ser assistido em suas necessidades, não podemos ou não queremos fazer nada. Para que te sirva os títulos? Para que te sirva a posição? Para que te sirva isso tudo se não podemos fazer nada, ou se não quer fazer nada para Deus? Deus tenha misericórdia de nós outros. Espírito Santo, que venga ministrar em nossa vida esse espírito del bom samaritano, que não tuvo como curto, não tuvo como empecilho, como problema, como dificuldade ajudar este homem, aunque não conhecia ele. Ele não tuvo por menos poner dinheiro de seu bolsillo para estar pagando, porque pôs de azeite e vinho em suas heridas. Senhor, que seamos samaritanos. A verdade que às vezes nos gusta encontrar bons samaritanos, não para a nossa vida, para desfrutar. Pero quando será nosso turno para ser bom samaritano? Ojalá que nesta hora que tu estás escutando esse mensagem, o Espírito Santo esteja tocando em seu coração, para ser mais, um pouco mais, infinitamente mais. Deixar que o Espírito Santo obre, para que tu puedas ser mais para o reino de Deus. E todas as vezes que apresentar delante de ti a necessidade, hágalo, porque esse foi o mandamento do Senhor. Pois vê e haz tu lo mesmo. Quer obedecer ao Senhor? Haga lo mesmo que o bom samaritano. As perguntas foram: como herdarei? Que tenho que fazer para herdar o reino de Deus? Já sabemos que a resposta é arrependimento, reconhecer meus pecados e aceitar a Cristo como meu Salvador. Recuerda-te que aqui aún estava abaixo da lei, pero agora estamos abaixo da graça. A salvação é por graça e não por obras, não por minhas obras, para que não me glorie. Ou eu elejo minhas obras e perdo minha salvação, ou eu tenho que eleger a obra que Cristo ha hecho por mim.
Vale? E a segunda pergunta é: qual é mi prójimo? Mi prójimo é todo aquele que está passando por necessidade e eu puedo ajudar. Então, se quando eu hago isso, aceita Cristo e hago a boa vontade de Deus sobre a terra, aí sim estou cumprindo esse ministério do bom samaritano. Amém? Estaremos orando? Padre Santo, Padre bendito, que o verdadeiro cristiano, Senhor, que tem um coração, Senhor, a lei do amor, que o Espírito Santo habita nele, Senhor, que esteja aí, Senhor, nos formatando, Senhor, para ser como este bom samaritano. Senhor, que podemos estar mirando o próximo, Senhor, e não passando de largo como sacerdote e como levita, mas se acercando a Ele e sendo movido de misericórdia, sendo movido de compaixão, Senhor. Ó Espírito Santo, venga nos despertar para a necessidade, Senhor, de estar ajudando nosso próximo, Senhor. Na verdade, Senhor, queremos amar o Senhor, tu Deus, nosso Deus, de todo o nosso coração. Queremos amar com toda a nossa alma, com toda a nossa força e toda a nossa mente, mas também, Senhor, dar-nos capacidade, Senhor, para demonstrar este amor, Senhor, às pessoas que necessitam ver seu amor reflejado em nossa vida, Senhor. Oh, Deus Santo, bendiga, Senhor, esse mensagem, bendiga as pessoas que estão escutando, Senhor. Que tu graça, tu poder, tu misericórdia seja sobre a vida de cada irmão, e no poderoso nome de Jesus. Amém e amém.